Por que escolher um ar-condicionado inverter em vez de um ar-condicionado convencional? Tem essa dúvida? Então fica aí que você vai entender agora o que você vai fazer. Roda a vinheta. Pois bem, você tem duas opções, você pode escolher ou o inverter ou o convencional. Tem vantagens e tem desvantagens, aí é contigo. Mas quem é que vai ajudar a gente nessa situação, nesse problema que a gente tem? Problema entre aspas, né, Gabriel? Não tem problema nenhum, não. Ao meu lado, Gabriel, da TCL, um dos maiores influenciadores digitais do Brasil em tecnologia em ar-condicionado. Prazer em recebê-lo aqui. Obrigado, Cris, pela oportunidade, obrigado a Dias, obrigado a TCL. E hoje a gente vai falar principalmente de algo que pode mudar muito quanto a gente vai pagar a nossa conta de energia. Falar de eficiência energética em condicionador de ar. É isso aí. Faz diferença, né? Muito. Você vai entender agora. O Newton já começou com a primeira pergunta. Você pode, inclusive, entrar nos canais de comunicação nosso aí, ou deixar no próprio canal aqui, a sua dúvida que a gente responde na próxima vez para você, tá bom? Que é um ar-condicionado inverter e como ele difere de um modelo convencional. Perfeito. Então vamos lá. Se você olhar, esteticamente você não consegue, a diferença visual não tem. Está na tecnologia que tem dentro do equipamento. O ar-condicionado convencional é muito parecido com uma geladeira antiga, não sei se o pessoal lembra aquela geladeira que quando ligava ele até piscava um pouco de energia. Porque quando o compressor liga, ele entra em carga plena, tá? Então é um sistema que a gente diz um pouquinho mais antigo. Agora os equipamentos mais modernos têm mais placas eletrônicas que eles controlam essa partida do compressor. E aí sim eu tenho uma mudança e uma eficiência muito maior, tá? Ah, mas isso aí, esse negócio de eletrônico vai dar problema, eu vou ter que chamar um técnico. Ó, para com isso, a tecnologia hoje está tão avançada e está a favor de todo mundo, está a favor do seu bolso, então não se preocupa com isso não vai na ladainha dos outros, que tem muita gente que é contra, né? A tecnologia, gosta mais do antigo. O antigo também é legal, funciona, mas você gasta um pouco mais, então de acordo com o teu bolso, você escolhe o que você quer para a tua casa. Falei alguma besteira? Não. E claro que a tecnologia, o próprio inverter evoluiu, tá? Alguns equipamentos antigos, os primeiros inverters, não tinha a proteção que tem hoje, que é proteção contra maresia, nas placas eletrônicas. Esse era o medo das pessoas, né? Exatamente. Então alguns equipamentos, quando deram problema no começo, fizeram com que o público assustasse. Mas hoje os fabricantes evoluíram junto com a tecnologia. Então hoje a maioria das placas tem uma proteção já e evita a corrosão dos componentes. Isso faz com que o ar-condicionado inverter dure conforme o fabricante coloca em garantia. Para você ter noção, tem fabricantes que dão 10 anos de garantia no equipamento. Uau, caraca. Então é muito importante você sempre olhar para equipamentos que têm as proteções necessárias. Perfeito. A Rebeca, ela quer saber o seguinte, quais são as principais vantagens de um ar-condicionado inverter em relação ao modelo convencional? São muitas, né? Muitas, tá? Primeiro delas, tem algo que nós chamamos de IDRS, tá? Que é o índice que é medido pelo Inmetro, o quanto aquele condicionador de ar ele desempenha versus o tempo que ele fica funcionando. Então, os ar-condicionados inverter, como tem uma rampa de aceleração, ele não parte com carga plena, a eficiência energética dele é absurdo comparado com esses outros tipos de equipamento. Então, primeiro ponto. Outra coisa, o resfriamento do inverter ele é muito mais rápido, porque quando ele parte, a rampa de aceleração dele é projetada para que o equipamento chegue na temperatura de uma forma muito mais rápida e sem ter um consumo de energia tão alto. E o terceiro ponto é o controle de temperatura linear. Quando eu tenho equipamentos do tipo on-off, quando ele liga, ele vai chegar, por exemplo, a 21 graus, depois ele desliga com tudo. Então esse range de entre liga e desliga, ele faz entre aspas, uma diferenciação entre a temperatura mínima e máxima que eu tenho no ambiente. Em caso do inverter, não. Quando ele está chegando próximo da temperatura que eu ajustei no controle, ele vai diminuindo a velocidade. Então a temperatura fica setada, fica ajustada muito mais linear do que no on-off. Então esse é um benefício que geralmente a gente encontra nos equipamentos do tipo inverter. E como essa tecnologia inverter impacta no desempenho do ar-condicionado? Impacta muito, porque como eu não tenho esses picos de partida, é ali onde eu tenho maior consumo. Eu não tenho pico de partida, isso influencia. E os equipamentos hoje,
o maior consumo é na partida do compressor. Então eu faço a modulação para que esse compressor não entre em pico de partida e não gere esse consumo maior. Em contrapartida, existe uma tecnologia que ele controla também as temperaturas da parte interna, que é a evaporadora, e da parte externa. Então, se eu preciso de mais ventilação na parte interna, para ter uma performance melhor, eu tenho uma lógica na placa eletrônica que faz isso. Olha, eu preciso de uma ventilação maior na parte externa, então eu tenho uma lógica que faz isso. Então o equipamento ele fica trabalhando de uma forma automática, modulando compressor, ventilador e temperatura. E aí você consegue eficiência e principalmente velocidade de resfriamento. É um piloto automático, né? A tecnologia é um piloto automático, perfeito. Que delícia, isso é muito bom. Agora, a Maria Luísa, ela quer saber qual a diferença no consumo de energia entre um ar-condicionado inverter e um modelo convencional. É grande? É grande. Em alguns fabricantes chega a 75% da diferença. Nossa, então, que absurdo. Imagina isso numa conta de energia. Para você ter noção, em alguns equipamentos, se bem dimensionados, a gente pode depois até falar sobre isso, se tiver bem dimensionado, ou seja, o que é bem dimensionado? A carga térmica, ou seja, quanto de calor eu preciso remover daquele ambiente com a potência do condicionador de ar, do ar-condicionado. Se isso estiver bem dimensionado, o ar-condicionado tem um consumo baixíssimo no final do mês. Tá? Agora, se mal dimensionado, aí a gente pode ter um problema. Tá? Mesmo o equipamento on-off ou o equipamento inverter, se mal dimensionado, é um grande problema. E isso impacta muito no seu bolso, né? Então presta atenção aí no que você vai colocar na sua casa, na sua empresa, no seu projeto. Quais são os custos envolvidos na compra e instalação de um ar-condicionado inverter? Tá, os custos são primeiro da compra do equipamento, tá? Outra coisa, de preferência, se você conseguir ter um projeto, tá, elaborado para colocar a instalação seria ideal. E claro, a mão de obra para instalação e os insumos. Uma das coisas que eu sempre recomendo é você instalar com mão de obra qualificada. Não adianta você comprar o melhor equipamento do mercado e aí quem vai instalar talvez não tenha o conhecimento para fazer com que seu equipamento performe bem. É a mesma coisa você ter um carro de luxo e aí você leva para uma oficina que talvez não tenha nem as ferramentas para trabalhar com aquele equipamento. A mesma coisa com condicionador de ar. Eu vou te dar uma informação. A maioria dos problemas que a gente tem em condicionador de ar, seja inverter ou seja on-off, são geralmente por uma mão de obra que não está qualificada para executar aquela atividade. Então sempre procure uma mão de obra que nem sempre é a mais barata, tá? Então os custos são esses: mão de obra, procure mão de obra qualificada, não mão de obra cara, mas qualificada, materiais de insumo, que é o cobre, que é a eletricidade, o disjuntor e o equipamento. São esses os principais custos. Em alguns casos, você vai precisar de uma saída de dreno. Tem clientes que conseguem colocar o dreno para fora ali e conseguem destinar de uma forma bem tranquila. Alguns clientes querem colocar ele embutidinho na parede para ligar na rede hidráulica da casa. Então, às vezes, esse custo pode ser levado em consideração. E a elétrica, tá? Para o equipamento funcionar, eu vou precisar de uma fonte ali, de um ponto de alimentação. Então, ou o seu refrigerista pode fazer isso, ou em alguns casos você já pode pedir para um eletricista deixar um ponto disponível para instalação. Perfeito. O Paulo quer saber se é possível utilizar um ar-condicionado inverter em conjunto com painéis solares para economizar ainda mais energia. Esse é o melhor dos mundos quando a gente fala de eficiência energética. Que beleza, hein? O equipamento inverter ele já tem um consumo muito menor e se você tiver um projeto onde você consegue utilizar a energia solar a seu favor, você tem praticamente consumo zero, tá? Porque esse processo vai fazer com que eu tenha equipamento performando bem e a eficiência energética das placas solares, ela pode suprir tanto o condicionador de ar como outras partes da casa. Isso falando em residência. Quando eu falo em indústria, que aí nós estamos falando de projetos um pouco maiores, aí eu tenho equipamentos de refrigeração também bem maiores. Então, esse estudo às vezes faz viável praticamente para pagar todo o consumo de energia que eu tenho no condicionador de ar. Então, ou seja, eu instalo dois sistemas onde a eficiência que eu tenho nos painéis e a energia gerada pelos painéis paga o consumo de energia elétrica do meu condicionador de ar. Então esse aqui é o melhor dos mundos quando você consegue conciliar a tecnologia inverter com a tecnologia da energia solar. Nossa, vai muito além, né? Sensacional muito isso, bom. Sensacional. Tecnologia a favor de todo mundo, muito bom. Como escolher o tamanho adequado de um ar-condicionado inverter para o meio ambiente? Como é que eu posso fazer isso? Boa, e esse é o segredo para o seu equipamento performar 100%. no máximo. Primeiro, você tem que ter um profissional que vai fazer essa análise. Então eu preciso verificar a metragem do ambiente, preciso verificar se ele toma sol da manhã e da tarde. Gabriel, isso influencia no dimensionamento? Sim, influencia. Se você vai ter janelas de vidro, se você vai ter cortinas, quanto de carga térmica. Por exemplo, eu coloquei um frigobar dentro do ambiente.
aquele frigobar ele vai gerar uma carga térmica. Então eu preciso considerar isso na conta, tá? Então tudo isso é levado em consideração, como iluminação, quantidade de pessoas. A partir do momento que eu faço todo esse levantamento desses dados, aí sim eu vou sentar para fazer um dimensionamento. Existem alguns cálculos que são aproximados, então, por exemplo, numa residência, num quarto, onde você tem ali uma televisão, geralmente 2 pessoas, é uma conta mais fácil, mas quanto mais carga térmica eu vou adicionando, eu tenho que levar em consideração no meu projeto para dimensionamento. Lembrando que o ar-condicionado dimensionado da forma correta, nem maior nem menor, ele vai trazer eficiência e o meu consumo de energia vai ser bem menor. Legal, legal. Olha só que pergunta interessante que o Luiz Carlos mandou para a gente. Ele quer saber se é possível controlar o ar-condicionado inverter de forma remota, como através de um aplicativo de celular. De repente ele está no trânsito, está dirigindo, está calor, ele quer deixar um ambiente agradável antes de chegar em casa. Ele pode fazer isso? Cara, isso é uma tendência de mercado que hoje as empresas estão investindo bastante. Hoje sim eu tenho conectividade na maioria dos equipamentos, principalmente o tipo inverter. Então consulte o fabricante aí, mas tem hoje no mercado essa tecnologia, onde você tem o seu smartphone ali, todos os comandos, seja para ajustar a temperatura, velocidade de deslocamento, modos de trabalho do equipamento. Você pode, poxa cara, sair de casa, tô fora, eu dou o comando aqui, seja no smartphone ou pelo gerenciador, seja Alexa ou Google Home ou qualquer outro dispositivo que você utiliza, você consegue dar os comandos e configurar. Tanto o ajuste de temperatura, que é o mais comum de ser feito, como aquele, poxa, eu tô chegando em casa, já quero deixar o ambiente preparado, você consegue dar comandos remotamente, tá? Isso é bem tranquilo e hoje os equipamentos já contêm essa tecnologia. Tem equipamento com Wi-Fi? Tem? Equipamentos com Wi-Fi e conectividade. Ótimo, sensacional. Qual é a vida útil de um ar-condicionado inverter em comparação a um modelo convencional? Olha, o ar-condicionado inverter das novas tecnologias tem uma vida útil muito parelha com o on-off. O que é algo importante se falar? Hoje os fabricantes já entenderam, já melhoraram as tecnologias e hoje tem equipamentos que, em garantia, você tem 10 anos do compressor. Tem garantia que você tem equipamentos que você tem 2 anos de garantia no produto total. Então os equipamentos hoje são muito mais robustos do que antigamente. Então depende muito da utilização, do tempo que você utiliza. Por exemplo, tem pessoas que utilizam equipamento 24 horas, tem pessoas que utilizam uma vez por semana. Então depende da utilização, ele pode variar bastante. Mas hoje as garantias dos fabricantes são bem maiores porque os equipamentos são duráveis. Então responde pra gente, em quais situações um inverter é mais vantajoso do que um modelo convencional? Olha, na maioria, assim, 99% das opções de escolha eu recomendo para os meus clientes. Poxa, talvez eu não recomendaria um off onde o cliente tem muita oscilação de energia. O inverter, nesse caso, como ele tem muita eletrônica, por mais que ele tenha uma eletrônica robusta, se o cliente trabalha, tem lá um escritório lá no lugar onde a alimentação é 180 volts. Se colocar um inverter lá, não é que o equipamento vai queimar, mas ele tem proteções que quando chega a 180 volts, que o padrão é 220, aquele equipamento ele vai entrar em alarme. Ele vai dar um alarme, olha, a tensão aqui está baixa. Então o equipamento não trabalha. Em contrapartida, o on-off ele vai entrar e vai funcionar, porém ele vai trabalhar com a tensão abaixo do nominal. Então nessas condições talvez assim, é a única recomendação que eu dou para equipamentos do tipo on-off, porque as vantagens do inverter é muito maior. Com certeza, né? Queria agradecer a sua presença aqui mais uma vez, agradecer a TCL por ter cedido você para dar essa aula para a gente aqui. Obrigado, Cris. Um forte abraço a todos que estão assistindo. Um forte abraço para todos os refrigeristas que estão instalando ar-condicionado aí também. Tamo junto. Isso aí. Aproveita e segue ele no canal dele, que ó, nota 10, você vai adorar. E aproveita, dá o like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para você ficar por dentro do mundo da tecnologia. Tá com dúvida? Deixe seu comentário aqui pra gente ou entre em contato com nossos canais de comunicação. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!